Vamos lá, Kleber, com o nosso programa então. Estamos de volta aqui com o programa até as 9 da manhã, ao vivo, nosso Cidade em Movimento, e a gente começa falando de um assunto de bastante repercussão aqui por Guarapuava nos últimos dias, especialmente, né, no finalzinho do mês de dezembro e agora nesse mês de janeiro também, principalmente o começo do mês de janeiro, bastante tumultuado, assim, digamos, nesse sentido, a parte política, mas que envolveu a parte policial também. Estamos falando, claro, do caso do vereador Kenny do Cartório, mas agora a informação que a gente tem aqui sobre o Ministério Público do Paraná, que pediu que a Polícia Civil volte a investigar se a vereadora, a professora Bia, tentou ajudar o vereador Kenny do Cartório, a professora Bia do PV, tentou ajudar o vereador Kenny do Cartório do MDB a fugir logo após ele matar um idoso atropelado em Guarapuava. A informação é do G1 Campos Gerais. E esse atropelamento aconteceu no dia 21 de dezembro, na Avenida Rubens Siqueira Ribas, lá no Jordão, dias antes de Kenny tomar posse, como de fato ocorreu lá no dia 1º de janeiro. Ele foi preso em flagrante por 2 delegados que passavam, né, estavam de folga e passavam ali pelo local. Segundo a polícia, o vereador estava embriagado. Na ocasião, segundo o boletim de ocorrência, os delegados viram o vereador entrando no carro da vereadora, que arrancou o veículo e foi interceptada pouco depois. Um vídeo do carro da parlamentar deixando o local do acidente foi anexado ao processo. No dia seguinte, 22 de dezembro, a Polícia Civil chegou a descartar a participação de Bia na tentativa de fuga após ouvi-la. Menos de 48 horas depois do atropelamento, Kenny foi solto com medidas cautelares após pagar fiança e em 1º de janeiro tomou posse como vereador. Ele responde ao processo em liberdade. No pedido de novas investigações, protocolado no dia 17 de janeiro, o Ministério Público refuta a defesa que Bia deu à polícia sobre o acidente. Ela alegou que estava passando pelo local, viu o acidente e parou para acionar socorro. E na sequência viu Kenny correndo em direção a ela. Na época, a polícia informou que Bia disse não saber quem era o motorista que tinha causado o acidente. Afirmou também que a vereadora estava ligando para a polícia militar quando foi abordada. Para o Ministério Público, entretanto, a justificativa, abre aspas, não é crível de ser aceita, porque a parlamentar poderia ter deixado o carro em vez de ter arrancado. O órgão defendeu ainda que os 2 vereadores já se conheciam e anexou ao processo fotos de ambos juntos em eventos políticos. Para o Ministério Público, existem indícios de que a vereadora cometeu, né, naquele momento, crime de favorecimento pessoal, que é quando ajuda alguém a fugir da polícia. 7h09 e o Ministério Público faz o papel que lhe cabe aqui, que é de pedir mais investigação, mais esclarecimentos, né? Porque na época aqui a gente até abordou de uma outra maneira, né, Kleber, aqui, principalmente no que diz respeito ao Kenny, né, que não tinha assumido ainda, mas era vereador eleito e deveria, e como assumiu dias depois o mandato. Mas também, evidentemente, levando pelo lado da vítima, né? Principalmente, né, pelo lado da família que sofria na época. Mas me pareceu assim que a polícia descartou muito rapidamente digamos assim, a não participação da vereadora no sentido de tentar ajudá-la, né? Não estou aqui fazendo juízo de direito aqui, mas eu acho que o Ministério Público faz o papel que lhe cabe, que é pedir mais esclarecimentos para a vereadora. Ficou assim, naquela no português assim, mais claro mesmo, ficou uma história meio mal contada, né? Vamos combinar, né? Tem vídeo que mostra a vereadora arrancando o carro, o Ministério Público mesmo coloca aqui nesse pedido aqui de mais investigações, que ela poderia ter simplesmente saído do carro. Porque quando um estranho entra no teu carro, o que você vai fazer? Claro, tudo bem, ali é momento, é coisa de segundos, né? Mas você vai talvez sair do carro e chamar a polícia, né? Não é a primeira coisa? Entrou um estranho no meu carro, a não ser que você tenha sido ameaçado, né? O cara foi ameaçado, não, fica aí no carro porque não sai. Não, acho que isso não aconteceu, né? Então, não estou fazendo aqui juízo de valor, mas estou analisando aqui as imagens que tem, as histórias que foram contadas, inclusive pela própria polícia. Precisa mais esclarecimento por parte da vereadora, né? Magrão, eu na terça-feira conversei com a equipe do Dr. Wellington Daikubara, o delegado que está conduzindo esse caso, e eles me informaram que o inquérito ainda não estava fechado. O Dr. Wellington me recebeu, eu e o William Batista, ainda em dezembro, né, do ano passado, nos recebeu para falar um pouco sobre o andamento do inquérito. Ele tinha lá já as linhas, né, de investigação que seguiria, deixou ali muito claro que seria uma investigação muito técnica, né? Mostrou que não estava contaminado, digamos assim, por aquilo que ocorria naquele momento ali, principalmente, que era
uma certa interpretação ou disputa política em torno do fato, né? Sim. Ele falou, estou interessado em esclarecer o fato, né? Que é o meu trabalho de delegado. Então ele estava tomando todas as providências, mas o inquérito não se encerrou. Então a gente não tem ainda informação fechada, né, desse inquérito, de qual vai ser, primeiro, o encaminhamento dado pelo delegado, se homicídio é doloso, com dolo eventual, se culposo, como inicialmente, né, ele entendeu, e também se a Bia vai estar ou não implicada nesse cenário ali de crime. Agora tem que esperar, né, porque cabe, num primeiro momento, ao delegado encerrar o inquérito, e aí a sequência depende da posição da própria Justiça, do Ministério Público, enfim. É um processo que vai correr, né? Mas a parte inicial, que cabe ao delegado, ainda não se encerrou. Vamos continuar acompanhando esse caso, mas evidentemente que esperamos que esse pedido aqui do próprio Ministério Público ele, né, seja aqui atendido e que sejam, né, colocados aqui para a sociedade mais esclarecimentos também do que diz respeito à participação da vereadora no caso. Claro. Né? E a Câmara volta, aliás, a gente já vai falar logo mais aqui sobre a Câmara de Vereadores, mas os trabalhos voltam na semana que vem e vai estar lá. Kenny Rogers, Bia Neves, todos os demais, e a sociedade precisa também dessa resposta, né, definitiva. Exato.